Olha, está cada vez mais comum a gente ouvir das pessoas que determinado óleo ajuda a tratar a dor de cabeça, outro alivia a ansiedade e por aí vai. É a chamada aromaterapia. Você já ouviu falar? Ela visa equilibrar e promover a saúde do corpo e da mente. São alternativas excelentes para quem sofre com esses problemas de forma recorrente. Nós convidamos a aromaterapeuta Silvia Fiuza para conversar com a gente sobre esse assunto e ela está ao vivo com a gente, viu? Bom dia, Silvia, seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia. Olha, é um prazer participar de um programa que tem esse nome aqui em casa. Até porque, assim, eu sou uma pessoa que hoje eu me considero várias funções ao mesmo tempo. Aromaterapeuta não é minha formação de faculdade, eu fui formada em administração de empresa, depois fiz o MBA em marketing e publicidade nos Estados Unidos e me apaixonei pela parte da aromaterapia. Mas eu me considero muito dona de casa, então o tema do seu programa é assim maravilhoso e vem muito a contribuir com esse tema que nós vamos falar agora, que é a aromaterapia. E a gente fica feliz demais por você ter aceitado o nosso convite, viu, Silvia? Olha, eu queria que você começasse explicando pra gente, explicando melhor para quem está em casa também, o que é, de fato, a aromaterapia. Então, a aromaterapia, eu diria que é nada mais, nada menos do que aquilo que nossos avós ou os nossos ancestrais faziam conosco antigamente, né? Então, se eu pudesse perguntar e ver a resposta de cada telespectador nesse momento, eu tenho certeza que em algum momento da vida alguém falou, toma um chá de alho, chá de boldo é bom para fazer digestão, e põe uma gota de limão no mel, e isso vai ajudar com a sua garganta. Então, a aromaterapia é justamente a busca por tratamentos alternativos na nossa diversidade da natureza, né? Então, a aromaterapia, elas são óleos essenciais que são tirados diretamente da natureza, de forma pura, que nos ajuda tanto nos tratamentos do corpo, como nos tratamentos das emoções. Então, a aromaterapia, ela é uma ciência, na verdade, porque todos os compostos que estão na natureza, elas têm químicas naturais. Então, uma planta, para ela sobreviver à tempestade, aos fungos, à falta de água, à seca, né, em determinados locais, ou excesso de chuva, ou excesso de frio, ela cria mecanismos de defesa nela e ela, então, cria óleos que são internos no seu caule, nas suas folhas ou nas suas flores, para sobreviver a essas, digamos assim, controvérsias da natureza contra ela mesma, né? Então, a aromaterapia, ela busca nessas plantas esse óleo essencial para nos ajudar, então, na nossa defesa do nosso próprio organismo de forma natural. Então, a aromaterapia, por muito tempo, foi tido como um cheirinho gostoso. E, na verdade, eu amo o cheirinho gostoso que a aromaterapia pode trazer para dentro da nossa casa. Mas, além desse cheirinho gostoso, ela tem uma presença muito forte no tratamento mesmo das emoções. Essas químicas naturais das plantas, elas entram no nosso cérebro, ela faz conexões químicas com a nossa mente e ela manda, então, certos comandos para o nosso corpo e faz com que isso trate várias patologias que hoje nos cercam, principalmente a parte das emoções. Certo. Silvia, bom dia para você, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada a você pelo convite. Da forma que funciona a aromaterapia, né? Quando a gente fala em aroma, a gente já pensa no cheiro, né? No que exala ali. Agora, é só mesmo sentir o cheiro desses óleos? Ou, né? Eu não sou experiente nisso, é claro, mas já li sobre, uso um pouquinho, até com a minha filhinha, pro sono, lavanda, enfim. Depois você explica melhor as questões. Mas, enfim, é só essa questão do cheiro ou tem a questão do toque também, para ficar ali impregnado na pele? Como é que funciona mesmo a parte prática aí, para que você utilize da melhor forma a aromaterapia? Então, a aromaterapia hoje, ela pode ser usada de 3 formas específicas, né? Primeiro, nós temos a forma da inalação, que é esse cheirinho gostoso, que na verdade não é só para deixar um cheiro gostoso no ambiente, né? Nós usamos de forma com difusor e nós usamos também de forma a fazer um difusor natural com as próprias mãos. Então, essa primeira parte da aromaterapia, ela realmente vem com a questão da inalação. Eu vou inalar aquele cheiro, e aquele cheiro ele vai conectar
com as minhas emoções, ou até mesmo com partes do meu cérebro que vai notificar partes do meu corpo que está sofrendo, e isso vai fazer o trabalho químico que aquela planta ou aquela flor, aquele caule vai, então, ajudar naquele respectivo local, né? Então, o cheiro gostoso, ele serve muito para as emoções, né? E ele é muito usado principalmente para criança, que ainda não consegue muitas vezes ingerir os óleos da outra forma. Então, a parte da inalação é a primeira parte da aromaterapia. Como eu falei, a gente pode usar, eu vou mostrar aqui rapidamente, por exemplo, no difusor normal, eu estou com uma aqui, mas eu acho que não dá talvez para as pessoas verem, mas eu acho que vocês conseguem talvez ver uma fumacinha. Então, isso é uma forma. Existe também a forma que você pinga uma gota de um óleo essencial e faz uma inalação com as próprias mãos, tá? Isso é a primeira forma da aplicação da aromaterapia, que é a inalação. A segunda forma é a forma tópica, ou seja, a nossa pele, ela tem formas de trazer para dentro dela as químicas natural daquele óleo. Então, nós usamos isso de forma tópica, ou seja, pode ser usado em massagem, simplesmente passando no local que se machucou, que está com uma dor, né? E isso é a forma tópica que nós usamos os óleos. Uma experiência rápida que eu tive há mais ou menos uma semana atrás, eu tenho uma filha de 15 anos e ela me ligou da rua e falou: mãe, eu tô com muita dor, eu sinto que é uma cólica. Então eu falei para ela: você já passou o óleo que geralmente você usa? E ela falou: sim, mas não está funcionando. Eu corri para casa então e fiz uma massagem nela com um outro óleo, que é um óleo mais analgésico, um óleo mais direcionado à infecção, né? E depois, mais tarde, a gente veio a detectar que era uma infecção de urina, mas que naquele momento o óleo tratou ela, né? Pôde ajudar no alívio da dor. Então, a massagem, a parte tópica mesmo de usar no corpo é a segunda forma de tratamento. E hoje já tem empresas que produzem óleos essenciais que são liberados pela Covisa, ou seja, são óleos que podem ser ingeridos, tá? Então, essas empresas, elas rotulam esses óleos, indicando se eles podem ser ingeridos ou não. Então, já existe hoje na aromaterapia a ingestão também para tratamento. Então, essas são as três formas. A inalação, né, que é a parte do cheirinho gostoso, a parte da tópica, que é maravilhoso, geralmente faz massagem, as pessoas gostam muito, e a parte mesmo de ingestão dos óleos, que geralmente ou é feito puro ou são feitas em cápsulas vegetais. Muito interessante, Silvia, a gente para pensar em como isso age no nosso organismo, né? Por exemplo, a questão ali do cheiro. Você consegue explicar para a gente de uma maneira simples, né? Para nós leigos entendermos como que isso age dentro do nosso organismo? Então, todo o nosso organismo, quando a gente estuda sobre a aromaterapia, todos nós somos guiados, né? O nosso corpo, ele todo é guiado por parte cerebral, ou seja, nosso cérebro, na verdade, é que comanda o nosso corpo. As nossas emoções é que, na verdade, traz tudo para o nosso corpo. Então, como que acontece a inalação de um óleo? Quando eu inalo um óleo, e vocês podem ter uma experiência de, por exemplo, você sente o cheiro de uma comida e você volta lá na casa da sua avó ou na casa da sua mãe, né? Aquilo te conecta a uma lembrança boa, muitas vezes com cheiro. Quando você sente um cheiro ruim, você sempre vai ter uma sensação ruim. Então, a inalação de um óleo, ela trabalha com as nossas emoções e até mesmo com a cura física, porque o nosso cérebro vai emitir reações para que ele possa, então, produzir hormônios, tá? Ou químicas naturais do nosso corpo, hormônios, que vai, então, direcionar aquele local. Por exemplo, eu estou com dor no estômago, então eu vou usar um óleo que vai me ajudar na digestão, como, por exemplo, eu usava-se o boldo, chá do boldo. Hoje eu uso um óleo essencial, voltado para isso. Ao inalar aquele óleo, eu vou ter o meu cérebro dizendo ao meu estômago que, através dos hormônios que ele cria, ou da defesa que o próprio organismo está criando, por quê? Porque o meu cérebro, né, a minha mente, entendeu que aquilo precisa ser tratado. Então, a aromaterapia trabalha com muito essa questão da emoção.
A emoção faz com que o meu cérebro crie certos hormônios, como, por exemplo, o hormônio da alegria. Eu cheiro um óleo cítrico, esse óleo vai fazer com que o meu hormônio da alegria seja produzido em maior quantidade. E isso vai me livrar muito da ansiedade e da depressão. Então, é essa conexão do cheiro com o cérebro que passa a produzir defesas para o nosso organismo. Certo. Ô, Silvia, e tem aqueles problemas principais aí de saúde que eles podem ser tratados e que a orientação é que sejam tratados com a aromaterapia? Ou seja, assim, aqueles problemas mais básicos, assim, que a pessoa fala, não, esse aí com a aromaterapia vai ter solução. Olha, hoje nós temos uma questão que a aromaterapia ela tem sido implantada, inclusive existe um projeto de que a aromaterapia seja implantada no próprio SUS como uma alternativa. Por quê? Porque a aromaterapia ela pode ser muito usada como uma forma de prevenção de doenças, né? Se você falar para mim assim, a aromaterapia vai curar um câncer, eu dizia para você que não, muito provável ela não vai curar um câncer, mas a aromaterapia pode ajudar que um paciente em tratamento de câncer tenha uma melhor qualidade de vida, né? Isso já é um caso mais grave. Mas vamos falar, por exemplo, de algo que a gente trata muito com a aromaterapia, que é a enxaqueca. A pessoa tem enxaqueca constante. E geralmente a enxaqueca, o cérebro ele avisa quando ela vai chegar. Ela não aparece, bum, tô com enxaqueca hoje. Ele dá sinais de que ele vem. Então, os olhos, ele faz o quê? Ele faz com que a oxigenação e a circulação sanguínea no cérebro, certos olhos, ao você inalar, ele vai abrir isso. E a circulação vai aumentar na sua parte cerebral. E com isso, a enxaqueca já não vai chegar mais. Então, é bem interessante que tem muitos casos que ela previne o problema. Ah, mas eu já estou com enxaqueca, a aromaterapia vai me ajudar? Sim, ela vai amenizar a dor ou ela vai diminuir os dias em que aquela dor permanecia, mas ela é tratada mesmo como uma prevenção da doença. É mais um estilo de vida. Muitas vezes a gente nem gosta hoje de falar assim, aromaterapia em si, mas talvez um consultor de bem-estar, que vai ajudar a pessoa a criar hábitos diários com os olhos, com a aromaterapia, tanto na inalação como no uso tópico ou ingerido, para que ela tenha essa qualidade de vida, para que essas doenças, como problema do estômago, enxaqueca, queimaduras, isso com a aromaterapia, eles vão ser tratados e também vai ter o tratamento preventivo. É justamente sobre isso que eu queria falar mais um pouco, porque a gente sempre fala como uma espécie de tratamento, você diz que é um estilo de vida, mas se eu nunca tive nenhum contato com a aromaterapia e eu estou, por exemplo, com uma dor de cabeça, eu fazer o uso ali vai já dar um resultado na primeira vez ou não? Geralmente o resultado ele acontece só quando a gente usa de forma recorrente. Não, há casos específicos que você já tem um resultado de imediato. A dor de cabeça é uma delas. Existe um determinado óleo, eu não vou falar a marca, mas que é o hortelã-pimenta, que ele é um óleo que ele ativa a circulação sanguínea muito rapidamente, então ele alivia, dentro de 10 a 15 minutos, ele já alivia a dor de cabeça. Ah, certo. Silvia, agora em relação às contraindicações, né? A gente já falou muito aqui no programa sobre os chás, por exemplo, né? E aí tem alguns chás que em determinado horário não é indicado, né? Porque ele ativa muito, deixa a pessoa hiperativa, pode atrapalhar o sono. Na aromaterapia existem também essas contraindicações, tem que ter cuidado também ao usar determinados tipos de essências? Sim, porque assim, a aromaterapia, ela vai ajudar na prevenção. Mas cada organismo é um organismo. Então, por que hoje, na aromaterapia, nós temos consultores, nós temos aulas recorrentes, muitas informações na internet? Porque não existe contraindicação. Não existe um óleo que não seja indicado, por exemplo. Mas existe casos em que a pessoa precisa passar por uma consulta. Eu vou citar um exemplo rápido. Por exemplo, nós temos o óleo de cássia, que ele trata a questão de açúcar no sangue. Mas o óleo de cássia é um óleo quente, então ele acelera o batimento cardíaco. Então, se eu estou tratando um paciente que ele tem pressão alta, eu tenho que ter cuidado com a dosagem do óleo de cássia. Isso é um exemplo. Não é um mal que o óleo vai fazer, mas ele precisa ser usado com sabedoria.
por exemplo, o peppermint, que eu citei agora há pouco para dor de cabeça. Se a pessoa está com dor de cabeça à noite, existem outros óleos, outras misturas de óleo, outros componentes em determinados óleos que vai ajudar também com a dor de cabeça, mas que não seja o peppermint. Por quê? O hortelã-pimenta, ele vai dar energia, e aí a pessoa pode não dormir à noite. Então, o uso é sempre aconselhado ser feito com um consultor de aromaterapia. Tá certo, Silvia. Eu queria saber um pouco mais de você, de onde surgiu ali esse interesse tão grande por essa área, né? A gente percebe que você se aprofundou muito nos estudos e você é formada em administração. Explica um pouco aí, conta pra gente um pouco da sua história com a aromaterapia. Eu vou ter 3 horas do programa para contar ou não? Um pouquinho menos. Eu vou tentar ser bem breve. Eu cresci aqui em Goiás, eu nasci numa cidade do interior chamada Pequizeiro, que na época era Goiás, hoje é Tocantins. E eu fui sempre uma menina muito curiosa para tudo. E depois eu cresci, tive a oportunidade de vir para Goiânia, meus pais nos deu estudo aqui. E depois eu fui fazer faculdade em São Paulo, de administração de empresas. Lá eu acabei me especializando na área de finanças, fiz uma pós-graduação pela FGV, trabalhava numa empresa multinacional e passei por acho que quase 10 anos nessa empresa e tive um convite de um dos meus chefes dessa empresa para me fazer um MBA nos Estados Unidos. Então eu me mudei para os Estados Unidos. Eu já tinha 3 filhos na época, 3 meninas, bem pequenininhas, a mais nova tinha 2 aninhos. E eu fui para os Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos não tem saúde pública, é tudo paga. E aí eu me vi numa situação um pouco complicada. Por quê? Eu tinha 3 crianças pequenas que eu não podia levar ao médico com constância, porque eu iria pagar caro para isso. E eu tenho um problema de saúde chamado talassemia. E a talassemia requer um cuidado e a imunidade fica baixa e isso traz outras doenças. E com aquilo eu comecei a sofrer muito por ansiedade, porque eu queria terminar o meu MBA, mas eu também sofri com aquela ansiedade de não poder ir ao hospital, não poder ir no médico, não poder me tratar, eu tinha medo, era um certo pânico até, eu diria. E então conheci uma vizinha minha, uma norte-americana, e ela falou, olha, eu vou te dar uns óleos e você não vai mais precisar levar suas filhas no médico. E confesso para você que há 8, 9 anos atrás, eu falei, nossa, uns óleos que vai me livrar do médico, né? Eu não acredito nisso, mas eu não tinha alternativa. Então, eu passei a usar os óleos. E eu estava justamente na cidade onde tinha uma empresa que trabalha com esses óleos. E então, eu comecei a me aprofundar no uso dos óleos, não no conhecimento deles em si. E aí eu fui me apaixonando ao ver os resultados e a diferença de vida que isso dava para mim e para minha família. Confesso para você que eu vivi 7 anos nos Estados Unidos estudando, minhas filhas cresceram lá e nós nunca usamos o sistema de saúde americano, a não ser num episódio que eu tive de um acidente de carro onde eu tive fratura. E é uma coisa que eu tinha realmente que ir a um hospital. Mas para o dia a dia, virose das crianças, resfriado, tudo nós passamos à base dos óleos, né? Então, nasceu comigo um desejo muito grande de levar isso para as pessoas, fazer com que eu pudesse ajudar outras pessoas a ter um estilo de vida diferente. Eu já fui obesa, eu já tive 135 quilos, e hoje eu faço manutenção do peso, a parte de ansiedade dos filhos. Eu tenho 2 filhas adolescentes, tenho uma agora que está estudando nos Estados Unidos novamente, e a primeira coisa que ela fala para mim é assim, mãe, eu tô com isso, qual óleo que eu uso? Porque isso se tornou uma rotina dentro da minha casa. Então, foi ver o resultado dentro da minha casa, por isso que eu gostei tanto do programa, foi ver o resultado dentro da minha casa, com os meus filhos, com meu marido, é que fez eu ter essa paixão de buscar e fazer disso hoje a minha profissão. Ah, que bacana, uma história legal, Silvia. Para finalizar da minha parte, só uma última pergunta. Você tem uma noção, só para a gente ter uma ideia, assim, da quantidade de óleos diferentes que temos hoje no mercado, as opções aí que a gente tem? Você, por exemplo, você tem quantos mais ou menos na sua casa? Na minha casa eu tenho mais ou menos uns 80 tipos de óleos, porque existe óleos que eles são o óleo puro e existe mix que são feitos já para um tratamento específico, porque às vezes trata a ansiedade, já trata a ansiedade, já vem junto com tratar a inibir a fome. Então, tem óleos que são mix. Então, eu tenho 80, mas hoje nós já temos uma média de 110 a 120 tipos. É que eu fico fazendo mesmo um rodízio, às vezes acaba um, vem o outro.
e vou usando. Mas assim, eu posso dizer para você que eu já usei praticamente todos. Uma coisa interessante é que a gente se identifica muito com o óleo. Por exemplo, tem vários óleos que ajudam para dormir, por exemplo, né? Mas tem aqueles, por exemplo, eu amo capim-limão, que é a erva cidreira nossa. E é o capim-santo, como algumas pessoas conhecem. Eu amo colocar no difusor para me dormir à noite com ele. Mas tem pessoas que já preferem o lavanda, por exemplo. Então, tem muita variedade e isso é aquilo que eu falei lá em uma parte do programa. Um consultor vai te indicar e também você vai identificando através do seu próprio gosto aquilo que te faz melhor. Silvia, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Por tantas informações a respeito dessa técnica ali, que a gente conhece pouco, né? Ajudou com certeza também a quebrar um pouco do preconceito. Você mesma disse que no início tinha, né, esse preconceito ali contra a aromaterapia. Meu marido, então, hoje não vive sem os olhos e no início ele me chamava de louca por acreditar naquilo. Tá vendo? Tenho certeza que muita gente em casa agora vai despertar ali uma curiosidade e vai parar de comprar tanto remédio, né? O brasileiro tem uma mania de comprar remédio demais, às vezes sem necessidade. Quem sabe uma aromaterapia ali não consegue aliviar os sintomas de muita gente que está nos assistindo agora. Obrigado, viu, pelo seu tempo. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado, fico imensamente agradecida, amei o programa de vocês e acho que isso é uma missão que todos nós temos, de talvez de levar um pouco de felicidade e qualidade de vida para dentro dos lares. Eu sinto que vocês fazem isso de uma forma muito bonita e também é um dos meus objetivos, é fazer isso. Com certeza, viu? Então, em breve, quem sabe a gente não volta a bater papo aqui no nosso programa, viu? Gostei muito de te conhecer. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.